A Idade das Trevas. É assim que muitos historiadores batizaram o período de quase 1000 anos, compreendido entre os séculos V e XV, ou mais precisamente, entre a deposição do imperador Rômulus Augustulus e o fim do Império Romano do Ocidente em 476, e o fim do Império Bizantino, com a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453, e que, na periodização da história, ficou mais conhecido como Idade Média. O termo Idade das Trevas foi criado pelo poeta, filósofo e humanista toscano Francesco di Petrarco, mais conhecido como Petrarca, e invoca um capítulo da humanidade perdido na escuridão entre os fulgores da Antiguidade Clássica e a luz da Renascença. É, evidentemente, uma generalização, pois o inspirado cancioneiro medieval, um impulso arquitetônico que levou à construção de magníficas catedrais e imponentes castelos, e o vasto acervo das bibliotecas religiosas dão testemunho de que nem tudo foi pura sombra. Por outro lado, também é verdade que, com a queda de Roma, houve uma drástica diminuição no nível cultural de grande parte da população europeia, uma forte concentração da cultura, do poder e da riqueza nas mãos da igreja e da aristocracia, e uma significativa estagnação no aparecimento e formação de talentos inovadores, tanto nas artes como no humanismo. Não é muito errado dizer que por 1000 anos a humanidade engatinhou, mas foi especialmente nos últimos 100 anos desse período que uma perversa combinação de fatores negativos castigou um continente já exaurido e, de certa forma, limpou o caminho para o surgimento do milagre da Renascença. É sobre esse conturbado e tenebroso intervalo histórico que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não o fez. Comente, divulgue, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei. Tudo isso é muito importante para que o canal ganhe mais penetração e nós possamos prosseguir com o nosso trabalho. Muito obrigado. É quase um consenso acadêmico dividir a Idade Média em dois períodos: o da Alta Idade Média, compreendido entre os séculos V e X, e o da Baixa Idade Média, do século XI ao XV. O primeiro caracterizou-se por uma grande movimentação populacional com forte regressão urbana. As invenções bárbaras desmantelaram a organização geopolítica romana e criaram uma série de feudos regionais, ao sabor da liderança de diversos chefes tribais bárbaros que, aos poucos, e mercê de várias guerras e disputas territoriais, foram evoluindo e dando origem aos reinos que, muito mais tarde, se aglutinariam em redor de suas línguas e tradições comuns. A primeira e grande aglutinação se deu com os francos, que já no século VI estendiam um império que ocupava toda a região do que hoje é a França, mais os Países Baixos, a Bélgica e o norte da Itália. Por outro lado, a parte leste do antigo Império Romano, ou o Império Romano do Oriente, manteve-se a salvo das invasões bárbaras, conseguindo preservar sua unidade territorial. Em seu auge, o também chamado Império Bizantino dominou toda a região que, nos dias de hoje, ia da Grécia ao leste da Turquia e incluía o nordeste da África e o Oriente Médio. A partir do século VIII, entretanto, uma nova força veio redesenhar algumas linhas divisórias do mapa europeu e norte-africano: o Islã. Impulsionados pela pregação religiosa de Maomé, inspirados pela lei do Corão, os árabes dominaram a parte ocidental do norte da África e, em 711, invadiram a Península Ibérica, levando sua dominação até a parte sul do Império Franco. Outra importante característica da Alta Idade Média foi a expansão do cristianismo.
Mesmo antes da queda do Império Romano do Ocidente, o imperador Constantino, pelo Édito de Milão em 313 e posteriormente no Concílio de Nicéia em 325, elevou-o à condição de religião oficial do Império, embora menos de 10% de sua população o seguisse. 100 anos depois, com a queda de Roma e no vácuo deixado pelo esfacelamento do poder romano, o papado passou a exercer considerável peso político e a aumentar a penetração do cristianismo. Sua disseminação, em sua forma mais ortodoxa, na cultura bizantina do Império Romano Oriental foi ainda mais rápida. Nos séculos seguintes, a Igreja foi tecendo sua teia de poder e consolidando sua imagem de fazedora de reis e reguladora das políticas interna e externa dos diversos reinos europeus. No tocante às artes marciais, a Alta Idade Média celebrou a figura do cavaleiro andante, das justas e da valorização da cavalaria e suas lanças como arma de guerra, dos combates corpo a corpo e do aumento da proteção individual com o uso de pesadas armaduras. Culturalmente, o saber passou a ser monopólio da Igreja e da nobreza, deixando um povo majoritariamente analfabeto, recebendo sua parca educação e sua dieta de informações do púlpito ou de menestréis e seu repertório de contos fantásticos. Foi a época dourada das lendas arturianas, dos dragões e das donzelas em perigo, das espadas mágicas e da procura pelo Santo Graal. A passagem da Alta para a Baixa Idade Média não está determinada por uma data ou um acontecimento específico. Antes, foi uma série de mudanças sociocultural e econômicas que operou a transição. Um dos fatores mais importantes foi o avanço das tecnologias de exploração do campo, que, aliado a um regime climático extremamente favorável, aumentou significativamente a eficiência da produção agrícola. A criação de riqueza decorrente ensejou o aparecimento de uma burguesia rural pujante e alterou o trinômio social anterior de nobreza, clero e camponeses. Outra notável consequência foi o exponencial incremento populacional. Entre os anos 1000 e 1300, estima-se que a população europeia tenha ido de 35 a 80 milhões, um extraordinário crescimento de 130% em 2 séculos. Além disso, embora a Igreja ainda detivesse uma importante preponderância na educação e no saber, universidades leigas começaram a ser criadas e uma rica produção literária começou a elevar o nível cultural de um público cada vez maior. Adicionalmente, o êxodo urbano reverteu-se. Ao longo dos séculos XII e XIII, as cidades começaram a crescer. Isto, além de causar um certo enfraquecimento em um sistema feudal e de vassalagem ainda em vigor, determinou, com a proliferação de feiras e mercados urbanos, o decisivo aumento do comércio e das relações negociais entre os grandes centros populacionais. No panorama religioso, o grande cisma entre as igrejas do Ocidente e do Oriente no início do século XI praticamente seccionou o mundo do cristianismo entre catolicismo e ortodoxia. Mas isto não chegou a ter consequência na hegemonia política da Santa Sé na Europa Ocidental. No campo geopolítico, a Baixa Idade Média assistiu ao surgimento e consolidação de vários reinos e de ligas de cidades livres, unidas geralmente por interesses comerciais e por uma língua comum. A partir do século XI, além da França, os reinos da Europa Central, Hungria e Polônia, os da Península Ibérica, Castela, León, Galícia, Aragão e Portugal, e a Inglaterra, consolidaram-se. Na Península Ibérica, começou a Reconquista e o Islã foi aos poucos sendo expulso do continente. Nas artes militares, a evolução do arco com a reinvenção da besta aumentou seu alcance e sua letalidade, e o advento do estribo
transformou o emprego da cavalaria pesada no mais importante elemento tático de combate. O período também viu o nascimento, apogeu e extinção dos Templários e a epopeia das Cruzadas, que iriam enriquecer a crônica de uma etapa da história humana especialmente fértil em lendas, sagas e fantasia. Este era o ambiente na segunda década do século XIV. A Idade Média entrava em seu derradeiro ato, que terminaria pouco mais de 100 anos depois. Iria ter início um terrível período, um capítulo histórico tenebroso que poria em xeque a própria sobrevivência da civilização ocidental. Em 1320, uma repentina mudança climática alteraria a longa permanência das temperaturas moderadas e determinaria a superveniência do que se resolveu chamar de a Pequena Idade do Gelo. O efeito na agricultura foi devastador e teve como naturais consequências um drástico aumento no preço dos alimentos, o aparecimento do espectro da fome e da insatisfação geral. Na década seguinte, em 1337, eclodiria o mais duradouro conflito da história, a Guerra dos 100 Anos, que, na verdade, duraria 116 e ocuparia grande parte dos recursos materiais e humanos do continente. Deflagrado pela crescente rivalidade entre os reinos de França e Inglaterra em questões territoriais e de sucessão real, o conflito acabou envolvendo 5 gerações de soberanos e, mediante alianças e acordos, quase todos os países europeus. A rigor, a Guerra dos 100 Anos não foi um evento contínuo, podendo ser fracionado em 3 distintas fases, intermediadas por períodos em que tratados de paz temporários suspenderam os confrontos. A identidade única dos motivos que a originaram, a repetição dos principais rivais e a continuação do mesmo teatro operacional fez, entretanto, que os historiadores a englobassem num só capítulo. Seria o mesmo se, daqui a séculos, a história resolvesse juntar as 2 grandes guerras do século XX num só episódio, ao qual poderiam batizar de a Guerra dos 31 Anos. Não é preciso muita imaginação para compreender o que um quadro de guerras contínuas deve ter causado em termos de sofrimento humano, destruição de patrimônio e regressão da cultura. Mas as desgraças e tragédias não pararam por aí. Em 1347, a peste negra atingiu a Europa. Trazidos por navios genoveses que haviam escapado ao cerco dos exércitos mongóis à cidade de Cafa, na Crimeia, ratos negros, cujo pelo estava coberto de pulgas, ganharam as ruas e as vielas de Constantinopla. As pulgas estavam infestadas com uma bactéria letal chamada Yersinia pestis. A morte havia chegado. Enquanto ninguém conseguia decifrar as causas da súbita doença, as rotas marítimas encarregaram-se de disseminar os ratos e suas pulgas. Em outubro de 1347, a maldição chega à Sicília. E daí, até 1353, período máximo de sua letalidade, produziu-se a mais terrível pandemia da história humana. No espaço de meses, a peste havia se espalhado por todo o continente. Pessoas morriam aos milhares. A futilidade da medicina de então, as execráveis condições de higiene e o pânico abriram as portas para a hecatombe. Em muitos casos, a morte ocorria em até 3 dias após o aparecimento dos primeiros sintomas, gânglios e manchas escuras, daí o nome de peste negra. Seu contágio era fulminante. Estima-se que entre 1347 e 1353, mais de 50 milhões de europeus tenham morrido devido à peste. 1 em cada 3. Em muitas localidades, não sobrou ninguém.
As grandes cidades como Paris e Londres perderam mais de 60% de sua população. A produção agrícola despencou. A fome e a desnutrição passaram a andar de mãos dadas com a peste. Somando-se às mortes ocorridas antes e durante o período na Ásia, o número pode chegar, segundo alguns historiadores, a quase 200 milhões. Foi a única vez que a população mundial diminuiu. Só no século XVII, 300 anos depois, ela voltaria aos níveis pré-pandemia. A Europa que entrou no século XV estava exaurida, empobrecida e culturalmente estagnada. Desgraçadamente, a primeira metade do século ainda viu o prosseguimento da guerra e as recorrências da peste negra. Mas o sofrimento estava no fim. Em 1453, a Batalha de Castillon sela a paz entre França e Inglaterra, com o fim das pretensões inglesas ao trono francês e a pedaços de seu território. Ao mesmo tempo, Portugal e Espanha dão início à epopeia dos descobrimentos e, em 1455, um alemão de Mainz, chamado Johannes Gutenberg, apresenta o primeiro exemplar da Bíblia confeccionado numa impressora de tipos móveis. Para muitos, a luz voltava. O caminho abria-se para uma explosão de conhecimentos, descobertas, avanços, conquistas e prodígios artísticos e culturais. Melancolicamente, com a tomada de Constantinopla pelos muçulmanos otomanos e o fim do Império Romano do Oriente em 1453, a Idade Média, ou a Idade das Trevas, chegava ao seu fim. Seu fascínio histórico, entretanto, permanece até hoje na literatura, nas artes gráficas e na evocação romântica de inúmeras produções cinematográficas e da televisão. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curte esse canal, novamente eu peço que se inscreva, comente, compartilhe e divulgue. Obrigado, um abraço e até a próxima.